Vou explicar um pouquinho, assim, algumas questões de catarata, falando um pouco até sem filtro, assim, falando coisas bem práticas sobre cirurgia de catarata, né? Então, bom, catarata a gente já explicou algumas vezes, mas sempre é interessante explicar esse básico, assim, que dentro do olho tem uma lente natural que ela é transparente e além disso ela tem dinâmica, ela tem foco que muda de acordo com a distância que eu estou colocando o meu foco. Então, se eu olho para longe, essa lente se adapta e foca a imagem ao longe, e se eu olho para perto na leitura, por exemplo, ela também se adapta e eu enxergo de perto. Então, esse é o funcionamento natural do cristalino por exemplo, um adulto jovem, né? É assim que funciona. Quando eu falo catarata, eu estou falando que a minha lente, ela assumiu um estado de perda de transparência, ela está turva dentro do olho. E não só turva, mas ela também perde essa capacidade de enxergar longe e perto. Então, várias funções são perdidas ou alteradas com a catarata. Para que eu faça a correção, muitas vezes o paciente chega querendo trocar de óculos de novo e tal, e a gente explica que ele tem, normalmente existe um período de idade em que o paciente vai trocando óculos, vai ajustando o seu grau e a visão vai ficando boa. Então, ele cria essa lógica que sempre vai ser assim. Mas não, né? No momento que chega a catarata e ela avança dessa forma, mudar o óculos não adianta mais. Eu mudo aqui o óculos externamente ao olho, quando a imagem passa por dentro, ela vai ter problema aqui, ela vai também ficar turva, né? Então a correção da catarata de fato é uma cirurgia que é feita retirando a lente, né? Nós retiramos ela do olho de uma maneira bastante segura, né? E eu preciso colocar uma lente nova dentro do olho, tá? Diversas perguntas vêm a partir daqui, né? Tem pessoas que dizem, mas não dá só para tirar a catarata e não colocar a lente. Na verdade não funciona, né? Isso é como mais ou menos eu ter um motor com uma peça estragada, eu vou lá e somente tiro essa peça e não ponho outra em substituição. Não funciona. Eu preciso colocar uma lente dentro do olho. E aí vem algumas questões assim, mas aí quando coloca a lente, eu estou restaurando a transparência do olho. Ao restaurar a transparência, eu consigo melhorar a visão sem dúvida. Todas as lentes praticamente que eu tenho disponíveis hoje, elas melhoram a transparência, mas elas não fazem foco longe e perto, nem todas, né? Então, de acordo com a lente que eu escolher hoje, eu consigo fazer determinado tipo de correção. Eu posso ter lentes que vão ter correção longe, intermediário, perto. Eu posso ter lentes, inclusive, que corrigem astigmatismo se o olho tiver também, tá? Então, ao final, eu preciso combinar astigmatismo com multifocalidade, ou astigmatismo em lente mono, e assim eu vou compondo, e isso vai gerar diversas possibilidades de lentes intraoculares e, consequentemente, orçamentos diferentes em cirurgia também. Então as pessoas dizem, mas uma cirurgia é muito cara, ou eu vou procurar uma alternativa mais em conta e tal. Quando eu falo de orçamento em cirurgia de catarata, eu preciso entender que eu tenho um orçamento que deve contemplar tanto lente intraocular quanto óculos ao mesmo tempo. Eu preciso pensar nisso ao mesmo tempo. Se eu coloco uma lente intraocular mais completa, que vai corrigir tudo que eu preciso, muitas vezes eu vou ter o custo todo colocado dentro da lente intraocular e eu vou dispensar ou vou reduzir muito o custo com óculos depois. O custo com a lente intraocular é único, a gente só vai colocar uma vez a princípio e não vai trocar. E o óculos tem a questão recorrente, né? Então eu preciso ficar trocando ele e tal. Então essa é uma ideia, tá? Para pensar em orçamento, em custo, esse tipo de coisa, a gente precisa pensar dessa forma, porque senão eu posso criar uma cirurgia que tem um custo bastante mais baixo, digamos, com uma lente mais simples, mas depois eu vou precisar correr atrás de óculos para complementar e eu vou ter custo igual ou até maior. Normalmente, quando as pessoas operam, existe num primeiro momento uma grande barreira que é o medo, né? As pessoas têm medo de mexer nos seus olhos, tanto porque pode não dar certo, digamos assim, né? Quanto talvez uma ainda maior, que é o medo de ter dor, né? Então as pessoas têm muito medo de mexer no olho porque tem medo que vai ter dor, vai doer e tal. Quando a gente faz a cirurgia, o primeiro olho, que a pessoa se convence e tal, muitos me falam assim, mas doutor, eu quase não dormi essa noite anterior de tão nervoso que eu estava e tal. É muito comum acontecer isso. A pessoa, primeiro porque ela não tem uma real sensação de controle do que está acontecendo, ela perde a sensação de controle e ela nunca passou por aquela situação antes, então ela tem muito medo, ela tem muito receio de fazer aquilo. Mas quando ela consegue depois fazer o primeiro olho, ela entende que a anestesia é super tranquila, a cirurgia é muito rápida, é muito segura e o resultado é muito rápido,
ela logo entende que a gente falava, né? Então ela logo quer fazer outro olho, normalmente, tá? Então a barreira fundamental é medo, né? Essa é a questão. E então a questão tanto de entender, né, a questão técnica, vencer o medo e entender a questão orçamento, eu acho que sempre é uma conversa que se deve ter previamente, né, no pré-operatório, eventualmente até compartilhando com a família, com o acompanhante, entendendo bem esse processo, essas decisões de cirurgia, tá? É muito difícil tentar falar com uma pessoa ao mesmo tempo que tem aí uma carga emocional, que tem um medo, que está com fobia, e tentar ainda colocar uma questão de orçamento, né, de programação e tal. Às vezes a pessoa não vai conseguir assimilar toda a informação que a gente precisa passar num planejamento de pré-operatório, né? Ela só vai se dar conta de algumas coisas depois de fazer a cirurgia. Então é muito importante que a gente tenha um bom entendimento prévio para daí sim tomar a decisão de operar, tá? Então, invariavelmente, se eu faço cirurgia com lente personalizada, eu vou ter um resultado muito bom, muito seguro e fundamentalmente um resultado sustentado a longo prazo, que é o que a gente mais quer reproduzir, né? Tá? Então acho que tem muitas coisas de catarata que a gente precisa falar um pouquinho sem filtro, assim, para que as pessoas entendam melhor e tomem decisões mais embasadas, mais ponderadas em relação à sua cirurgia.